26 de novembro de 2022. O PT escancara sua hipocrisia. Justiça Eleitoral questiona gastos da campanha de Lula. Haddad participa de almoço na Federação dos Bancos e tem gente achando que ele vai ser mesmo ministro da Fazenda do próximo governo. Barroso debocha, mais uma vez, do cidadão brasileiro. Se depender do presidente da Câmara, Arthur Lira, a CPI do abuso de autoridade não vai sair. Banco do Brasil registra o maior lucro nominal da história entre os bancos de capital aberto do país. Essas e outras notícias você vai ver aqui no Nas Redes. PT escancara sua hipocrisia. Na quarta-feira houve uma reunião no Ministério da Saúde e todos os petistas do grupo de transição estavam usando máscaras. O ministro da Saúde e seus assessores, não. Após a reunião, foram publicados posts pelos petistas nas redes sociais com críticas aos membros do Ministério da Saúde que não estavam usando o acessório. Só que anteontem, durante o Jogo do Brasil pela Copa do Mundo, os petistas do grupo de transição, incluindo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, estavam aglomerados e todos sem máscara. Olha aí o futebol com companheiros e o pronunciamento oficial. São os hipócritas, né? Porque será que eles acham que enganam mais alguém? Esse discurso de composição, de apaziguamento dos conflitos, isso aí tudo é narrativa para enganar a trouxa. Durante o jogo, isso ficou muito claro. Quando o jogador Neymar se contundiu em campo e teve que ser substituído, todos os petistas comemoraram e ainda deram um tchauzinho para o jogador. O deputado reeleito Carlos Jordi publicou um post nas redes sociais criticando a atitude dos petistas. Ele disse: esse é o caráter dos petistas. Comemoram a dor de um cara que nunca fez mal a ninguém. Um ídolo brasileiro. Comemoram a contusão dele e sua saída do jogo somente por ele ter apoiado Bolsonaro. Mais do que hipócritas, são cruéis e nojentos. No post, o deputado Carlos Jordi diz: o amor venceu, só que não. Veja a notícia do Poder 360, petistas celebram contusão do bolsonarista Neymar. E a notícia do Terra Brasil Notícias, Gleisi Hoffmann debocha após Neymar sair machucado. Foi tarde. Justiça Eleitoral questiona gastos da campanha de Lula. O TSE identificou uma inconsistência na campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, deu prazo de 3 dias para que a campanha de Lula explique o gasto de R$620 mil. Falhas que foram apontadas aí pelos técnicos do TSE. Tinham lá muitas despesas com pessoas físicas sem comprovação, omissão de despesas sem a nota fiscal, despesas com impulsionamento e mais umas outras coisas. O partido precisa explicar e fazer uma retificação. Essa aí é a regra do jogo. O partido disse que vai apresentar tudo no prazo estipulado. Mas em se tratando do ministro Lewandowski, a gente sabe qual vai ser o resultado disso aí, independente do que o PT apresentar. O ministro vai se aposentar no ano que vem e, pelo que andam dizendo, vai ocupar o ministério no próximo governo. Será que alguém acha que o ministro indicado pela dona Marisa vai impugnar a candidatura do seu protegido? Veja que ele saiu do PT e foi para o STF. Depois que sair do STF, nada mais justo do que voltar para o partido. E para o partido
para o qual ele prestou aí relevantes serviços na Suprema Corte, né? Incluindo a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma após o impeachment, rasgando assim escancaradamente a nossa Constituição, e a descondenação de Lula no episódio mais vergonhoso da história do Brasil. Haddad participa de almoço na Federação dos Bancos e tem gente achando que ele vai ser mesmo ministro da Fazenda do próximo governo. Haddad participou de um almoço na Febraban porque Lula não pôde comparecer por estar se recuperando aí da cirurgia que ele fez. Haddad disse que a reforma tributária vai ser prioridade, além dos gastos com o social, é claro. Segundo ele, essa é a prioridade que foi estabelecida por Lula. O nome de Haddad tem ganhado força aí como candidato ao Ministério da Economia ou da Fazenda, como vai passar a ser chamado. Só que não foi muito bem recebido pelo mercado. Mas depois que Haddad falou que a reforma tributária seria feita em duas partes, a primeira com a unificação de alguns impostos e a segunda com impostos sobre renda e patrimônio, o dólar subiu e a bolsa caiu. Coitado do Brasil. Se depender do presidente da Câmara, Arthur Lira, a CPI do abuso de autoridade não vai sair. Ele já declarou que essa CPI não tem condições de ser instalada agora. Ele alega que existem outras CPIs protocoladas numa fila e ainda não foram iniciadas. Só que eu acho que a verdadeira razão é o interesse do presidente da Câmara dos Deputados na sua reeleição. Ele está fazendo acordos, inclusive com o PT, e não quer que nada, muito menos uma CPI, que vai entrar nos meandros aí do Poder Judiciário, atrapalhe os seus planos. Lira foi procurado por jornalistas para esclarecer aí a questão. Só que adivinha onde ele está? Ele está no Catar, numa missão. E quando ele voltar, ele vai se pronunciar. Agora, que missão é essa justamente no meio da Copa do Mundo que está sendo realizada no Catar? Esses políticos aí não tem jeito, né? Missão oficial no Catar em plena Copa do Mundo, essa aí não convence ninguém. Mas fatos surreais já são comuns aí na política brasileira, né? E essa notícia que você vai ver agora é um exemplo. Um deputado chamado Nereu Crispim apresentou denúncia contra o Marcel Van Hatten, que à frente aí dessa CPI do abuso de autoridade. E também a denúncia inclui todos os deputados que assinaram o documento. E o que é que ele quer? Ele quer o arquivamento desse protocolo, para que a CPI não aconteça, e ainda quer que encaminhe todos os nomes dos deputados para o tal inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Ora, que existe abuso de autoridade hoje no Brasil, ninguém tem dúvidas, né? E uma investigação via CPI não tem nada de inconstitucional e nem fere a independência entre os poderes, como alega esse deputado Nereu Crispim. O artigo 58 da Constituição, ele não diz que o presidente da casa tem que ser ele a instalar a CPI. Se um terço dos deputados ou senadores apresentarem o requerimento e ele tiver fundamentado, a CPI tem que ser instalada. Aliás, foi uma situação muito semelhante que aconteceu recentemente, que levou o ministro Barroso a instalar a CPI da Covid. Não sei se você lembra. Veja o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Você vê que não diz nada que o presidente da Câmara, só ele poderá implantar aí uma CPI. Então, essa história ainda vai render. Como está rendendo a história aí do Barroso, né, que mais uma vez debocha do cidadão brasileiro. Barroso fez mais uma palestra ontem, dessa vez foi em Salvador. Aliás, não faz outra coisa senão palestras, né?
Eu gostaria de saber se esses caras trabalham algum dia na semana, né? Ele disse que a democracia está sendo atacada em vários lugares do mundo e disse, se referindo aí às manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil, que não adianta apelar para os quartéis e nem para seres extraterrestres. Desrespeitar o resultado e questionar a eleição quando não há indício de fraude é ato antidemocrático. Em vez de defender as urnas com voto impresso auditável, ele defendeu o transporte gratuito para os eleitores, que contraria, inclusive, a legislação eleitoral vigente. Mas essa história de que não adianta apelar para ET foi uma fake news plantada pelos petistas quando os manifestantes, não sei se você lembra, escreveram com lanternas de celular a palavra SOS para ser vista à noite pelos militares. Agora, eu gostaria de saber se o ministro Alexandre de Moraes vai colocar o ministro Barroso no inquérito das fake news justamente por propagação de notícia falsa. Vamos ver, claro que não, né? Agora, sobre o episódio que ele protagonizou em Nova York, ele disse que perdeu a paciência depois de 3 dias em que uma horda de selvagens andavam atrás dele. E ele, humanamente, perdeu a paciência. Só que o sujeito que abordou o ministro Barroso antes da famosa frase, para mim, não me pareceu nada selvagem, né? E muito menos grosseiro. Ele falou até, por favor, ministro, responde para a gente. Aí ele mandou aquele, perdeu, mané, não amola. Acho que ele pegou a doença do Lula, virou vítima. Agora, dizer que o Tribunal Eleitoral ou o Supremo não são partidários, aí é brincadeira, né? Além dos discursos em palestras internacionais que todo mundo testemunhou, ele foi o ministro que colocou como sugestão para bolsonaristas em suas redes sociais aquele samba Já Vai Tarde ou uma coisa parecida. Esse aí perdeu a credibilidade faz tempo, se é que ele já teve alguma, né? Parece que enganou muita gente por muito tempo. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao ministro Barroso. Como pode ter atitude antidemocrática numa democracia? A democracia prevê justamente a existência dos contrários, então é uma declaração absurda dizer que você é antidemocrático numa democracia. Mas ele, que é o grande iluminado do Supremo, não admite que ninguém tenha opinião diferente da dele. Aí fica difícil. Essa narrativa de discurso antidemocrático não cola mais. O Banco do Brasil registrou o maior lucro nominal na história dos bancos de capital aberto do Brasil. A estatal somou 8,1 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 75,7% em relação ao mesmo período de 2021. Esse é o resultado de uma gestão aí séria implementada pelo governo Bolsonaro, que eliminou a corrupção sistêmica, que sempre foi uma característica dos governos petistas. E os bons resultados não aconteceram só com o Banco do Brasil. As estatais apresentaram resultados surpreendentes. A gente tem o exemplo dos Correios, que vivia dando prejuízos enormes, prestando um péssimo serviço ao consumidor. O governo Bolsonaro, os serviços melhoraram e os lucros aumentaram. E a empresa chegou até a distribuir lucro para os funcionários. Veja que diferença aí com relação aos governos petistas, né? Esses governos petistas que assaltavam até os fundos de pensão dos funcionários dessas estatais. Uma vergonha que provavelmente nós vamos ver novamente, infelizmente. Bom, nas redes fica por aqui. Desejo a você um ótimo fim de semana e estaremos de volta na segunda-feira mostrando o que aconteceu aí nesse sábado e domingo. Uma boa noite para você e, mais uma vez, um bom fim de semana.